Modo dev. A gente falou no início que o Figma era uma ferramenta muito importante que ajudava no processo de tecnologia, pessoas, né? E o modo dev ele veio muito para provar que cada vez mais o Figma está fazendo parte do processo de trabalho dos produtos digitais, né? Então esse modo dev ele veio muito mais para que os devs tenham recursos muito mais específicos, além dos de designers, para conseguir codificar as telas, né? Do que a gente cria aqui dentro do Figma. Então, é, no caso aqui que a gente está gravando esse vídeo, já faz um tempinho que eles lançaram esse recurso do modo dev. E aqui vocês vão ver que eu vou ter um botãozinho aqui, ó, modo dev. Você vai ver que a partir do momento que eu seleciono, meio que tudo aqui fica meio verde, tá vendo? Ó? Fica verde, fica tudo verde. E aí, a partir do momento que eu tô nesse modo dev, eu consigo entender algumas configurações ali dos elementos. Para quê? Para que ajude o desenvolvedor a chegar o mais fiel possível no que você desenhou. Então ele traz todas as medidas, ele traz todas as fontes, todas as configurações que você fez ali para chegar naquele resultado. O Figma mostra para o programador de como ele deve fazer ali dentro da programação dele. Inclusive, a gente falou já sobre plugins. Os desenvolvedores também têm os plugins deles ali, que eles podem conectar com as ferramentas dele. Então tem, por exemplo, o Visual Studio, né? Ele já tem também um plugin para conectar com o Figma. Então, assim, divulgue isso pro seu programador, para o seu amigo de trabalho que está ali trabalhando com você e vai ajudar muito ali ele dentro do processo de trabalho dele. Inclusive, só para vocês terem uma ideia, a gente também pode escolher até, por exemplo, o tipo de programação que ele vai usar. Ah, vai ser uma página web, que é o CSS. Ah, vai ser um sistema do iOS, vai ser Android. Então aqui a gente consegue trazer a informação conforme para que aquilo está sendo desenhado. Vai ser para web, vai ser um aplicativo de iPhone, de Android. Então o programador consegue vir aqui e setar. Inclusive, eu posso fazer uma mudança de tipo de medida. Então a gente trabalha muito com pixel aqui dentro do Figma. Eles também podem mudar para outras linguagens aqui de medidas que fazem sentido conforme a programação que ele esteja usando. Certo? E aqui a gente pode, você viu que a gente pode colocar também algum tipo de documentação. E além do modo dev, ele foi também muito feito. Eu lembro que no começo, é até engraçado você ver a evolução, que eu lembro que a gente mandava as coisas pro dev, ele tinha já acesso a algumas coisas ali referente aos códigos, mas a gente estava lá trabalhando e ele não sabia o que estava pronto, o que não estava pronto. A gente tinha plugins até que a gente colocava, ó, esse está pronto, esse não está pronto. Ou a gente mudava o nome por exemplo, aqui desse frame, e aí a gente colocava um emoji de check aqui, por exemplo, assim, algo nesse sentido. Deixa eu até ver se eu consigo simular com vocês aqui. Então eu trazia algumas coisas aqui para eles usarem, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo achar. E aí o que acontece? Ó, a gente fazia isso aqui, ó. Falava, ó, esse aqui tá pronto. E a gente marcava como verdinho que tava pronto. Então acaba sendo uma bagunça, porque você não tinha um processo definido, né? Era mais um acordo ali entre as pessoas do time do que estava pronto do que não estava pronto. Mas aí, com esse modo dev, além de trazer esses recursos para os desenvolvedores, a gente consegue falar para eles o que está pronto, o que não está pronto. A gente tem três maneiras de fazer isso. Uma é por página, então eu posso vir aqui e marcar essa página inteira como dev, e aqui ele vai estar já marcado aqui como dev, então ele vai conseguir ter essa conexão. Quer ver, ó? Aqui eu preciso, na verdade, ter uma sessão, né, para ele marcar como dev. Então, inclusive, é até um recurso que acho que veio aí se popularizando a gente falou das sessões, não só para organizar, mas também para falar, para comunicar, né? Então a gente pode, por exemplo, ter esse aqui, o fluxo 1, e ter aqui, por exemplo, peraí que eu fiz coisa errada. Ter, por exemplo, aqui o fluxo 2. Vamos imaginar que seria a entrega 1, entrega 2 aqui. Então eu posso vir aqui pro dev, ou eu clico aqui, falo, ó, isso aqui está pronto. E aí você vê que quando ele navega no arquivo, ele vê
que tem uma sinalização aqui, ó. Aqui tem algo a ser desenvolvido, tem coisas prontas aqui para você. Então ele consegue bater o olho e falar, pô, beleza, essa versão tá fechada, eu posso trabalhar em cima dessa. E depois, nada que me impeça, futuramente eu posso vir lá e também marcar essa. Então, a sessão também ela ajuda muito nesse sentido de marcar o que está pronto ou o que não está pronto para o dev trabalhar. Beleza? E aí, tem algumas configurações aqui também, dentro da parte de dev, deixa eu virar aqui. Foi? Foi. Que eu consigo, por exemplo, ó, que eu tenho o plugin, tá vendo que a gente tinha conversado? Eu consigo, por exemplo, vir aqui e ver as últimas alterações desse arquivo. Então eu consigo até ver, por exemplo, quando foi editado, qual que era a última versão dela. Então eu consigo entender ali o que foi feito, mostra aqui todas as minhas alterações, o que aconteceu. Então, ele consegue entender, por exemplo, o que foi alterado. Então não fica aquela coisa, não fui eu que editei. Então ele consegue trazer aqui um pouco, ó. Isso aqui foi mexido, isso aqui foi mexido, isso aqui foi mexido, isso aqui foi mexido. Isso aqui foi adicionado, tá vendo? Então ele tem clareza do que foi editado e do que foi adicionado. E talvez até, por exemplo, do que foi removido. Por exemplo, eu vou fazer um teste aqui. Ver se eu consigo sair do modo dev. Eu vou vir aqui e vou tirar. E vamos ver agora o que ele me fala sobre as alterações. Provavelmente ele vai falar que também teve coisas removidas. Olha lá, removido, tá vendo? Então eu removi isso e removi o botão. Então você vê o que ele traz do histórico, assim, muito interessante, porque às vezes você está trabalhando em telas muito parecidas e às vezes o dev não sabe exatamente o que ele viu ou não viu. Então, assim, esse recurso ajuda muito a, de novo, ter uma colaboração entre as equipes. E eu, inclusive, até uma curiosidade, o Figma está vendendo licenças exclusivas para dev, porque ele tinha uma porcentagem muito grande de desenvolvedores que acessavam o Figma para desenvolver as telas. Então não era só designer que estavam acessando o tempo todo, era designer. Então ele fez uma conta exclusiva só para dev para trabalhar. Então, assim, esse modo aqui, se você trabalha numa equipe de tecnologia, acho que vale muito a pena você passar todo esse conhecimento para a sua equipe, para que eles consigam desfrutar de todos os recursos que são bastante aqui dentro do Figma. Combinado? Até a próxima.